E é isso. Bom, agora, são 4 horas, nós temos a nossa última palestra do dia, mas não a menos importante, e ela se chama Bioarqueologia, e é com o Dr. Murilo Quintas Ribeiro Bastos. Murilo, ele é biólogo pela UFRJ, mestre em saúde pública pela Fiocruz, doutor em geologia pela UNB, Universidade de Brasília, e pós-doutor em arqueologia pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. Murilo atua como arqueólogo no Museu Nacional e desenvolve pesquisas na área de antropologia biológica, bioarqueologia e divulgação científica de grupos pré-colombianos do litoral brasileiro e de africanos escravizados sepultados no Brasil. Então, boa tarde, Murilo. Boa tarde, estão todos me ouvindo? Sim, dá para ouvir. Bom, Fique à vontade. Eu vou montar aqui, botar minha apresentação primeiro. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso com sucesso. Apareceu? Apareceu. Que bom. Deixa eu só dar o... Eu estou acostumado com outra plataforma. Pronto, eu acho que agora foi. Foi. Boa palestra. Muito obrigado, gente. Bom, primeiro já foi apresentado, mas bom, prazer estar aqui nesse encontro, CBVIX. Eu não conhecia o encontro antes, então está sendo para mim uma novidade. Eu gostei bastante dos temas que estão sendo abordados. E muito obrigado pelo convite mesmo. Para mim é uma honra poder estar aqui e mostrar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo com os colegas sobre bioarqueologia. O nome ficou curto, né? Bioarqueologia. Até pensei em dar um segundo título mais poético, mas eu acho que vai ser interessante. Vamos lá. Então, primeiro a pergunta é bioarqueologia. O que seria bioarqueologia? Parece meio óbvio falar bio e arqueologia, juntar biologia com arqueologia. Bom, é óbvio, mas nem tanto assim. Eu fui até a Wikipédia para procurar uma definição, e se você for parar no Wikipédia, logo nos primeiros campos da bioarqueologia, vai estar dizendo que ela está dentro da grande área da antropologia biológica. O que seria antropologia biológica? Vai estudar os aspectos biológicos da nossa espécie e também de outros hominídeos. A bioarqueologia, como um campo da antropologia biológica, ela vai contar, na verdade, com o estudo de populações humanas do passado a partir de remanescentes humanos recuperados em contextos arqueológicos. Veja bem, essa bio, na verdade, está falando apenas de humanos. Então, animais em contextos arqueológicos, eles não estariam considerados por essa área, que seria a área de zooarqueologia. Outra área também, que é a parte de plantas na arqueologia, é chamada arqueobotânica. Bom, mas o foco dessa pesquisa, dessa apresentação é bioarqueologia, então vou falar sobre remanescentes humanos em contexto arqueológico e o estudo que a gente pode fazer sobre eles. E quem trabalha com a bioarqueologia? Porque é uma área assim, pouco divulgada, pouco conhecida, né? E, bom, primeira coisa, no Brasil você encontra arqueólogos, biólogos atuando nessa área, eu mesmo sou biólogo de formação, você também tem médicos trabalhando, é mais porque, como eu vou falar, tem área de doenças que você vai estudar dentro do contexto bioarqueológico, mas também o estudo anatômico do corpo humano, né? Você também tem cientistas sociais, antropólogos atuando, historiadores, dentistas. Engraçado que, curioso, que vários dentistas atuam nessa área de bioarqueologia. Os dentes podem fornecer muitas informações sobre a gente e dentistas atuam diretamente nessa área com muita maestria. Além disso, outros campos também auxiliam, como a geologia, a química, a física, e um campo muito bacana para mim que é o artista plástico, que vai fazer toda essa produção de dados, informação visual, muito importante também, principalmente na área de divulgação científica dos nossos campos, né? Então, uma ciência multidisciplinar. Em alguns países, você vai encontrar um curso de bioarqueologia dentro de um curso de antropologia, uma formação em antropologia, como nos Estados Unidos, no Canadá. Já na Europa, você vai encontrar um curso de bioarqueologia dentro da área de arqueologia. No Brasil, nós não temos um curso em bioarqueologia, então você acaba entrando como arqueólogo, bioarqueólogo, num curso tradicional, e você vai poder cursar, fazer disciplinas relacionadas à bioarqueologia, estagiar e seguir a carreira. Mas é um campo bem diversificado, né? Então, como eu falei, qual seria o principal objeto do estudo do bioarqueólogo? Então, são humanos encontrados em sítios arqueológicos. Então, geralmente, eles estão esqueletonizados, ou seja, são ossos e dentes. Mas não é sempre assim que acontece. Se for pensar bem, muitas vezes, por que nós temos ossos e dentes? Porque são as partes, obviamente, mais resistentes ao tempo. E eu listei aqui alguns fatores, os principais fatores que vão reforçar o que vai preservar tecidos humanos, né? Então, a acidez da matriz é muito importante. Quanto mais ácido a matriz, o solo, você vai ter, inclusive, perda total dos ossos em poucos anos, em poucas décadas, em poucos séculos. A temperatura, quanto mais quente, pior. Quanto mais frio, melhor para preservar remanescentes humanos. Disponibilidade de água. Água é muito importante para fazer trocas biológicas, né, trocas iônicas, e também comprometer os tecidos humanos.
o oxigênio e micro-organismos, animais. Eles vão atuar diretamente na decomposição ou indiretamente. E, como sempre, a gente tem que trazer alguns casos específicos de remanescentes humanos que às vezes fogem do óbvio, como as próprias múmias, as múmias naturais, por exemplo, aqui. Então, aqui nós temos a múmia Otzi, à esquerda, que é a famosa homem de gelo, encontrado nos Alpes italianos. E, para ter uma ideia, ele tem 5.300 anos e a quantidade de estudos feitos neles é imenso. Quem já teve a oportunidade de ver alguns documentários sobre ele, ou mesmo pesquisar na internet, vale muito a pena. E parte das pesquisas que foram feitas com ele eu vou apresentar aqui brevemente, não com ele especificamente, mas o tipo de análise que pode se fazer. É até curiosa que a posição como ele foi achado assim, lembra até uma coisa diferente, né? Lembra até um pouco os White Walkers do Game of Thrones, a série, né? E do lado dele você tem aqui uma criança de Lhulhuelhacco, que é uma múmia natural também, inclusive o rosto dela parece que está dormindo, é associado ao período Inca do Chile, foi encontrada no Chile. Então são ambientes muito secos, geralmente frios nos Alpes. Nós estamos falando de Inca mais na parte nós estamos falando perto do Atacama, então você está falando de uma região fria, seca. Então você tem a preservação de tecidos moles. Essa múmia de Lhulhuelhacco, ela seria por volta do período 1500 depois de Cristo. Então, uma múmia razoavelmente recente. Diferente do Watts, tem mais de 5.000 anos antes do presente. Uma múmia bem mais antiga. Alguns outros casos específicos em que você preserva múmias são as tufas, que são ambientes que você tem muita decomposição de matéria orgânica, o ambiente fica sem oxigênio, muito ácido, e curiosamente você preserva tecidos moles com muita riqueza. Se você olhar essa múmia, que é a múmia de Tollund, encontrada na Dinamarca, ela tem por volta de 2.300 anos, 2.400 anos, e os detalhes, a riqueza de detalhes do tecido mole se preserva por conta desse ambiente pobre em oxigênio. Em compensação, os tecidos duros, como os ossos, você não tem, ou seja, é o oposto do óbvio. Você encontra tecidos moles em tufas, mas não vai encontrar, nesse caso, né, o esqueleto. E também temos as múmias, as artificiais, que, bom, são muito famosas, né, principalmente quando a gente estuda Egito. E é interessante que existem diferentes formas de tratar os corpos, na verdade, para fazer múmia. Hoje em dia ainda existe essa prática de mumificar. Tem algumas pessoas que são mumificadas hoje em dia. Mas, assim, tradicionalmente no Egito existiam várias formas de mumificar e geralmente usam natrão, sais, para você poder preservar esses tecidos, né? Ervas, remoção de órgãos, tudo isso para ajudar na preservação e também as bandagens. À esquerda eu botei a foto da múmia romana que ficava na exposição no Museu Nacional. Dá para ver, inclusive, ela é romana porque ela é associada ao período romano da ocupação do Egito. E à direita tem uma tomografia do caixão da Shah Munsur, que também era do Museu Nacional. E é interessante que esse caixão nunca foi aberto. Então, todo o estudo que foi feito com o bioarqueológico dela foi feito a partir de tomografia. Então, você tem a tomografia e, a partir dele, você pode estudar, dissecar a múmia sem tocar nela, simplesmente olhando dentro do caixão. É interessante que essa múmia, a Shah Munsur, ela foi um presente doado a Dom Pedro II e ele nunca abriu, foi uma opção dele. E, por respeito a ele, o museu também nunca abriu essa múmia. Então, todo o trabalho foi feito por tomografia. Boa parte dos trabalhos com múmias, hoje em dia, são feitos por tomografia e você evita abrir a múmia, podendo preservar ela. Mas voltando ao que de fato a gente encontra, né, na área de bioarqueologia, que são os ossos e dentes. Mas nem todo lugar vai favorecer qualquer preservação de remanescente. Eu botei aqui embaixo, no canto esquerdo, um mapa do mundo em que você tem uma média assim, do pH do solo no mundo inteiro. E se você for olhar o Brasil, ele está todo vermelho, ou seja, o pH muito ácido. Quase todo vermelho, né? Toda a área dele bem vermelha. Isso é muito ruim para a preservação de ossos. Significa que o Brasil não é um bom lugar para preservar remanescentes como esqueléticos que a gente estuda. E se você for juntar com informações como a Amazônia, que além de ser pH ácido do solo, muito quente e muito úmido, a preservação é muito baixa. Isso causa o que a gente chama de um silêncio bioarqueológico, porque a gente não tem remanescentes para poder estudar pela bioarqueologia. Então, muitas vezes, algumas populações, nós não temos muitas informações sobre o hábito de vida delas, o modo de vida, como eu vou falar um pouquinho para frente, simplesmente porque nós não temos ossos. Então, é um silêncio, não que a gente gostaria. A gente adoraria que tivesse como estudar, mas é difícil estudar em ambientes que você não tem uma boa preservação. Mas eu não vim aqui para trazer uma má notícia para vocês. Eu queria falar que nem tudo está perdido. E existem vários locais no Brasil que preservam remanescentes por vários motivos, né? E estes são os grupos humanos mais estudados pela bioarqueologia, obviamente. Se você tem ambientes que preservam ossos, opa, é lá que eu vou. Então, um primeiro, seria um exemplo, um dos mais famosos, é a região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Fica próximo de Belo Horizonte, a capital. E a região de Lagoa Santa é uma região kárstica
e você tem, tem esses afloramentos de rocha calcária que tem um pH básico, que preserva bem o osso. É interessante que essa foi a região que foi estudada no começo do século XIX pelo dinamarquês Peter Lund, que chegou no Brasil no começo do século XIX e começou a achar nessa região, quando ele foi estudar, ossos humanos, mas também de megafauna. Ele é considerado o pai da paleontologia e o pai da arqueologia brasileira por ter trabalhado nessa época, né, encontrando tanto megafauna, mas também ossos humanos, como um povo de Luzia. Inclusive a Luzia, se você olhar para essa figura do meio, que tem uma caverna, essa é a Lapa Vermelha 2, esse sítio. A Luzia ela foi achada um pouco mais à direita daí, que é o sítio Lapa Vermelha 4. Então, a mesma região onde foi encontrada a Luzia e dezenas, chega a mais de 100, de crânios e ossos humanos encontrados nessa região. Aqui eu botei uma pintura rupestre também dessa região, uma região muito rica de pintura rupestre, uma arqueologia muito rica para trabalhar. Mas vamos focar nos ossos, né, que é o tema do assunto. Outros sítios que você também tem uma boa preservação de remanescentes humanos são os sambaquis. Para quem não está familiarizado, os sambaquis são sítios concheiros, ou seja, conchas, montados artificialmente por populações humanas que montavam esses montes de conchas. Não são concheiros naturais, são concheiros artificiais. E eles acontecem no litoral do Brasil, principalmente você tem uma grande frequência da Bahia até o Rio Grande do Sul, até o sul do Brasil. E esses sítios chegam às vezes até 30 metros de altura em Santa Catarina. Muitos desses sambaquis hoje em dia são entendidos como sítios funerários, ou seja, são ambientes para enterrar os mortos. E, por ser um ambiente rico em concha, o pH também é básico. Nós estamos falando de rocha, o carbonato de cálcio, né, que a concha tem no bivalve. Então, geralmente, você vai ter uma boa preservação de ossos. Então, aqui tem uma foto embaixo ali que tem um crânio, dá para ver. E, às vezes, a preservação é muito boa desses sítios. Você consegue encontrar remanescentes humanos de milhares de anos em boas condições. Então, além de ser uma fonte importante para tentar estudar o passado do litoral da ocupação do Brasil, você também pode estudar a partir dos próprios humanos, e não apenas dos achados arqueológicos, como os líticos, né, as outras evidências arqueológicas. Bom, além desses sítios que eu falei, dos sambaquis, a região de Lagoa Santa, tem tantos outros que seria muito injusto se eu não mencionasse. Não dá para apontar um por um, seria uma palestra só sobre isso. Mas eu gostaria de só chamar a atenção para alguns contextos em que você tem remanescentes humanos para estudos bioarqueológicos. E um deles seria na Serra da Capivara do Piauí, que você tem preservação também. As urnas funerárias curiosas desses grupos tupis, que eles tinham a prática de sepultar os mortos dentro das urnas, né? alguns deles. E algumas urnas funerárias, em alguns contextos, preservam um pouco esses ossos. Então, se tem, pelo menos, algum material que pode ser estudado pela bioarqueologia. Outro contexto mais interessante são sítios muito mais recentes, sítios, por exemplo, do período colonial. Então, os cemitérios desse período, você geralmente recupera os ossos. Durante as obras das Olimpíadas do Rio de Janeiro, foram achados dezenas e dezenas e dezenas de ossos em cemitérios na região central do Rio. Antes disso também, quando fazer uma obra no centro, encontro de vez em quando cemitérios relacionados a esse período colonial. Então é mais uma fonte de informação que pode ser estudada pela bioarqueologia. Tem outros também que eu não vou conseguir falar aqui nessa palestra hoje, mas fica para um outro dia, outra palestra. Isso. Tudo bem. Eu gosto de botar essa foto primeiro porque essa foto assim, foi uma ideia minha, então eu achei ela bonita, ficou bacana. Então, como estudamos remanescentes humanos? Eu botei essa foto aqui que eu achei que ficou legal. Antes de tudo, limpeza e estudo anatômico. Vamos pensar, nós estamos fazendo uma escavação arqueológica, retiramos os remanescentes com toda a técnica, metodologia arqueológica adequada e tiramos eles. Primeiro nós temos que limpar. Depois, assim que você vai limpando, a primeira coisa que você pergunta é, esses ossos são de gente ou são de algum bicho? Às vezes é óbvio, se pegar um fêmur humano, geralmente ele é difícil de não ser humano, você consegue identificar bem um crânio humano também. Mas e, por exemplo, se eu pegar alguns ossos fragmentados humanos e uns ossos fragmentados de animais que também estão no mesmo contexto? E, por exemplo, crianças, será que eu não posso confundir ossos de crianças com animais, outros primatas, se estiverem no mesmo sítio? Então tem que ter um conhecimento anatômico muito bom para que você possa distinguir o que é humano e o que não é humano. Esse é um dos primeiros exercícios. Todo estagiário começa com bioarqueologia, é pincel na mão para aprender a limpar e um atlas anatômico do lado para poder estudar os ossos. Então a gente sempre pode colar, né, um pouco, olhar é interessante que a gente trabalha com humanos, o biólogo estuda humanos, que ele pode olhar para o próprio corpo às vezes e ver. Eu trabalho muito com dente, às vezes, qual o dente mesmo? E eu mesmo olho no espelho o dente para ter a referência. Eu nem abro o livro, olho para o meu dente às vezes. Para ter uma ideia como é que é curioso esse trabalho.
E dentre os estudos que a gente pode começar a fazer depois de fazer essa questão anatômica, que é muito importante, separação do que é humano e do que não é humano, a gente pode ter algumas perguntas. E várias delas vão passar pela questão de estudar a demografia dessas populações antigas, a paleodemografia. Eu botei essa foto aí, dá para ver vários esqueletos humanos. A primeira pergunta é que eu faria: quantos esqueletos tem aí? Quantas pessoas tem aí? Então, existem técnicas para você determinar o número mínimo de indivíduos em um sítio. Isso é bem importante quando eu quero saber o que tem naquele cemitério, naquele sítio, né, para eu poder ter uma ideia da demografia do sítio, e às vezes posso extrapolar isso também para uma população, dependendo do contexto que eu estiver estudando. Eu posso também ver a frequência de homens e mulheres. Alguns sítios podem ser exclusivos para uso para homens, outros para as mulheres. Alguns podem estar relacionados a guerras, combates, que você tem uma frequência maior de homem. Então, muitas vezes, essa frequência homem-mulher num sítio pode contar muito sobre como é que foi o uso daquele espaço, né? Posso também estudar a idade da morte. É muito comum a gente pensar, no passado as pessoas viviam muito pouco. Sim, você não tinha antibióticos, não tinha tratamentos, mas às vezes a gente tem uma ideia meio errada, porque, por exemplo, nos sambaquis você encontra indivíduos com facilmente mais de 50 anos de idade. Que pensa assim, então as pessoas viviam pouco? Não necessariamente. E o estudo bioarqueológico pode mostrar isso, a partir dessa paleodemografia, né? Outro ponto importante é a mortalidade infantil, porque a mortalidade infantil está envolvendo várias questões culturais, hábito do próprio desmame, né, quando a criança deixa de mamar, e isso é uma fase muito crítica para a vida dela, mas também as doenças que vão afetar as crianças. Então, você tem todo um estudo de mortalidade infantil, podendo fazer a partir, olhando simplesmente pela idade, né, sabendo a idade da morte da pessoa. Você também pode fazer estudos em nível individual e fazer uma extrapolação para a população. É interessante também. Vamos passar um pouquinho aqui agora. Então, primeiro de tudo, quando a gente pega... É muito interessante, alguém pega um crânio assim na mão, a primeira pergunta é homem ou mulher, né? Bom, e a gente sempre tem aquela ideia de que os nossos ossos são iguais. Bom, eles são muito parecidos, mas eles não são iguais. E em termos de sexo, o dimorfismo sexual é significativo, principalmente em alguns ossos. O primeiro de todos vai ser a bacia, porque a gente tem que pensar que depois da maturação sexual, os ossos eles vão moldando, né, na maturação sexual, e você tem como distingui-los. Então, a bacia da mulher ela vai ter que passar a cabeça de uma criança. Então, a própria geometria da bacia já é diferente. Mas quando a gente está olhando, o bioarqueólogo olha, ele não pega uma bacia inteira. Geralmente você não tem nenhuma bacia montada. Daria muito trabalho se você tem uma inteira para fazer, porque muitas vezes está fragmentado. O que a gente trabalha, na verdade, são com marcadores presentes ou na bacia, como no caso esquerdo, que vão indicar ali, estão mais ou menos os exemplos do que seria masculino, feminino, de marcadores na bacia, e à direita, marcadores no crânio. O crânio, você não tem... a bacia seria o melhor local para você fazer uma estimativa de sexo. Você poderia fazer uma estimativa de sexo com uma precisão razoavelmente boa. Lembrando que 50% uma moeda resolve, que é um homem ou mulher biologicamente falando, uma moeda resolveria. Então, com a bacia, você chega a mais de 97%, 98%. Um crânio, dependendo da população, uns 90%, 90 e poucos por cento de chance de acertar. Mesmo assim, é bem razoável, bem interessante. E eu gostaria de chamar, que aqui eu botei alguns marcadores presentes no crânio, e um deles fica bem atrás aqui da orelha, que é o processo mastoide. Se você tocar aqui atrás, quem tocar, pode ver que é um ossinho que é meio grandinho aqui atrás. Então, as mulheres têm ele bem mais grasso e os homens mais robusto. Claro que você tem populações que vai ter mulheres com ele mais robusto e populações que os homens teriam ele mais grasso. Mas, bem ou mal, você tem uma distinção dentro de uma população em que as mulheres tendem a ter esse processo mastoide mais grasso. Então, você vai treinando e vai estudando esses marcadores e você consegue chegar, quanto mais marcadores, melhor, a uma estimativa de sexo. Além da estimativa de sexo, a segunda pergunta é com quantos anos essa pessoa morreu, né? E, bom, a idade é interessante porque os ossos eles vão se fundindo com o tempo, eles não vão só envelhecendo, como eles vão se fundindo. É interessante pensar que uma criança, quando ela nasce, ela tem mais de 300 ossos, os ossos estão mais soltos. Até, por exemplo, no crânio mesmo, pegar a moleira, né? São vários ossos soltos ali. E o adulto vai ter 206, 200, varia um pouquinho, né? Porque tem gente que vai ter mais ou menos ossos no presente, tem gente que tem mais costela, mais vértebra, né? Mas é interessante que os ossos vão se fundindo. Então, se pensar assim, uma criança tem muito mais osso do que um adulto. É uma coisa meio estranha, né? Pensar menor e mais osso. Mas faz sentido, né? Pensar que vai estar desenvolvendo os ossos, você tem cartilagem entre esses ossos. E aqui eu dei o exemplo de 4 calotas cranianas, que você pode ver na verdade, o que a gente está olhando aqui agora, a gente pode ver a partir das suturas cranianas, que elas vão se fechando. Aqui são 4 crânios que estão ficando mais idosos, vamos dizer assim. Então, por volta de 50 anos, você geralmente não encontra mais nenhuma sutura visível.
Você tem como calcular, existem scores, formas de calcular e estimar a idade a partir das estruturas cranianas. Mas mesmo assim, às vezes, dependendo da idade, você pode usar o desenvolvimento dental, que é uma coisa que a gente conhece, né? Todo mundo que tem um sobrinho, alguma coisa, um filho, vê os dentinhos nascendo, caindo, esses dentes, eles respeitam uma ordem, né, de nascimento. Então, a partir dos dentes, você pode estimar a idade também da pessoa se ela está em fase de desenvolvimento dental. Outro ponto também é o fechamento exatamente das epífises dos ossos. A gente sabe que os ossos têm cartilagem, como eu até falei antes, e essas regiões elas vão fechando, mineralizando com o tempo. Então, você sabe mais ou menos o período que cada osso fecha, você pode estimar um indivíduo até adulto jovem, que quando fecha, geralmente, todos esses ossos. Então, você tem vários períodos que você pode estudar a partir dos ossos para estimar a idade da pessoa. Então, bom, nós estimamos o sexo, a idade, temos uma ideia do número de indivíduos que nós estávamos estudando, né? E a partir desses marcadores podemos começar a entender sobre um indivíduo, uma população, né? E a partir disso trazemos outras questões, outras perguntas que nós podemos fazer, que nós podemos responder. Nós não paramos só no sexo, na idade, no número de indivíduos. Temos outros estudos para fazer, né? E uma coisa muito interessante em bioarqueologia é perguntar sobre a idade, quanto tempo aquela pessoa estava viva, né? E se a gente for pensar bem, o método direto que a gente pode fazer com ossos é o método de datação de carbono 14. Você pode datar o sítio arqueológico a partir de várias amostras e vários métodos, mas os ossos você pode datar exatamente a idade da pessoa que ela estava viva, quantos anos atrás ela estava viva, a partir do carbono 14. E é interessante porque o carbono 14, não dá para explicar um método também, seriam algumas aulas, mas para quem não está familiarizado, só para explicar que você usa um espectrômetro de massa para separar o isótopo 14, para ver a quantidade que você tem de isótopo 14 numa amostra. E o isótopo do carbono 14, ele decai ao longo do tempo. Então, é como se fosse um reloginho. Na atmosfera, o isótopo do carbono 14 ele é gerado a partir de ionização de raios cósmicos. Então, você tem uma concentração de carbono 14 razoavelmente constante na atmosfera. Esse carbono 14 é assimilado na fotossíntese, e os animais, incluindo os humanos, comendo esse carbono, ele vai estar comendo carbono 14, e vai estar com aquele carbono 14 do período em que a plantinha absorveu o carbono. A partir daí, você tem o decaimento dele e você pode calcular a idade, né? A idade que aquela pessoa consumiu aquela planta. Então, é um método bem bacana e ele pode datar até por volta de 30 mil anos. É claro que quanto mais velho, menos chance você tem de acertar, você fica mais impreciso, também menos chance você tem de preservação de material, porque a gente geralmente tira da proteína colágena, uma proteína do osso, o carbono para poder fazer essa análise. Mesmo assim, é uma análise bem bacana e você tem uma quantidade de estudos imensos. Trouxe para vocês aqui agora as datações dos dois sítios que eu citei antes, Lagoa Santa e São do Sambaqui. Só para ter mais ou menos uma ideia, a região de Lagoa Santa, a gente encontra esqueletos humanos que teriam por volta de 10 mil anos antes do presente, datação direta no osso, né? E nas Américas, as datações mais antigas em ossos diretas não passam de 12.500 anos. Isso não quer dizer que não tem ocupação mais antiga. A hipótese tradicional de ocupação da América seria por volta de 15 mil anos. Hoje em dia, nós já temos sítios arqueológicos, não ossos humanos, né, assim, diretamente, que teriam uma datação mais antiga que isso. Então, essa discussão é muito confusa ainda sobre a ocupação da América. Oficialmente seria 15 mil anos, mas em termos de ossos humanos, que a gente datou diretamente, que a gente encontra não passou de 2.500. Então, por enquanto, a gente não pode romper essa barreira de tempo que a gente gostaria de romper, né? E é interessante pensar que 10 mil anos, se seria 15 mil anos, estando 10 mil anos aqui no Brasil, que estaria antes, seria bem interessante. Minas Gerais, ou seja, outras regiões estariam sendo ocupadas antes, né? A gente só não tem os ossos para poder ver. E a Luzia, que é o símbolo, inclusive, de Lagoa Santa, um importante, ela nunca foi datada diretamente porque a preservação do colágeno nunca foi boa o suficiente para extrair o carbono 14, né? Então, ela sempre foi uma datação indireta, que seria por volta de 11.500 anos, ou seja, nunca dataram ela, mas sim o contexto arqueológico em que ela estava, a camada arqueológica que ela estava. Já no litoral do Brasil, os sambaquis, como eu falei, a ocupação mais antiga seria por volta assim, de 8 mil anos antes do presente, ou seja, já tem um litoral pelo menos com 8 mil anos. Existem hipóteses de que alguns sítios ficaram debaixo da água, alguns sítios mais antigos, por conta do avanço do mar. Então, talvez a gente tenha sítios debaixo da água e não tenha acesso a esses ossos, se é que um dia vai ter, se é que eles estão preservados, né? E, bom, sabendo a questão da datação, você também pode pensar na questão da ancestralidade, de onde é que essas pessoas vieram. Se eu falo, por exemplo, da ocupação da América, você começa a pensar, quem eram esses primeiros americanos? Como é que eles pareciam, né? E muitos estudos eles se basearam, desde o século XIX, nas medidas do crânio. Então,
Aqui eu botei um exemplo que tem pontos específicos, não são medidas aleatórias, são pontos específicos, são cálculos específicos que você pode fazer, e a partir dessas proporções você consegue aproximar populações ou distanciar populações. Você usa estatística, populações tendem a ter morfologias parecidas e você consegue usar isso. Hoje em dia você usa muito menos essa medição a partir de equipamentos, né, mecânicos, e a partir de uma tomografia você pode, inclusive, ter uns dados muito mais detalhados a partir disso. Então, hoje em dia, você tem recursos digitais que você não precisa nem pegar o crânio, você pode, inclusive, montar ele virtualmente e trabalhar todo ele virtualmente, né? Algumas outras medidas também de ancestralidade são os dados que a gente fala de não métricos, ou seja, uma medida não métrica, porque, na verdade, você tem alguns pontos no nosso esqueleto que estão relacionados com populações. Por exemplo, algumas suturas que aparecem a mais em algumas populações. Aqui no exemplo, dá para ver um crânio com uma suturinha pequenininha, várias suturas, né, marcadas que não existem em todas as populações. Outros são os forames nutrícios, onde passam os vasos sanguíneos. São os buraquinhos, né, que nós temos para passar os vasos sanguíneos. Algumas pessoas têm uns a mais, outros a menos, e isso também está relacionado com populações. Então, você tem os dados de medidas e os dados que não são medidos, mas a presença ou a ausência deles, que podem ajudar na ancestralidade. Hoje em dia, claro, como não dá para não pensar, ainda mais no ambiente de biologia, né, biólogo podendo trabalhar com tudo, você tem a questão do DNA. E se você for pegar os últimos métodos de DNA, o Next Generation Sequencing, os métodos mais recentes, você tem condições de analisar pedaços de DNA antigo muito razoavelmente preservados. O problema do DNA, material arqueológico, ele não está muito bem preservado. Mas esses métodos mais recentes, você consegue pegar fragmentos significativos de populações antigas para poder, de fato, trabalhar e comparar com populações atuais ou até com outras populações antigas. Você tem que somar, claro, os dados de DNA que você consegue pegar de populações antigas com o aumento nos últimos anos dos bancos de dados de DNA humano. Se pensar bem, o DNA dá por volta de alguns gigabytes de memória que vai ocupar no HD. Então, se você tem supercomputadores, você pode acumular cada vez mais esses dados, né, em computadores mais modernos, e também processar esses dados com processadores mais rápidos, fazer os testes estatísticos. Hoje em dia, então, nós temos uma grande explosão também na área de bioarqueologia usando o DNA. E aqui eu peguei uns estudos de 2018 no Brasil, citei 2 trabalhos aqui que foram feitos, foram publicados há pouco tempo, saiu até bastante na mídia quando eles saíram, e mostrando, na verdade, não só do Brasil, mas são 2 estudos que pegaram crânios de diferentes regiões da América para tentar entender essa dinâmica da ocupação do continente. E foi bem curioso, primeiro porque o estudo mostrou que houve uma rápida dispersão do continente, ou seja, não passou-se tanto tempo até quem chegou seria na América do Norte, até chegar na América do Sul. E a dinâmica também dessa migração não foi unilateral, claro que não seria, mas ela é muito mais complexa do que se pensava antes. Às vezes, populações próximas têm um DNA mais distante que populações distantes, ou seja, você tem uma dinâmica muito mais complexa nisso. E uma coisa interessante é que a população de Lagoa Santa, com a população de Luzia, há muito tempo ela era considerada tinha uma morfologia craniana diferente, né? Então se pensava que seria uma ancestralidade diferente do que seria dos nossos nativos americanos hoje em dia, que foi basicamente o DNA encontrado de todos os americanos mesmo antigos, né, analisados nesse estudo. No entanto, de todos os crânios estudados, um indivíduo de Lagoa Santa apresentou 3% de DNA que pode estar relacionado com os povos que seriam australianos asiáticos, ou seja, do sul da Ásia para a Austrália, que não é exatamente o que seria esperado dos nativos americanos atuais. Ou seja, tem alguma confusão aí, tem coisa que nós temos que investigar, nós não temos certeza, mas provavelmente nós temos alguma população que estava aqui que nós não conseguimos entender ainda. Ou contatos com populações diferentes estavam aqui no Brasil, mas não foi encontrado nenhum DNA desses indivíduos na América do Norte. Como isso aconteceu e há tanto tempo? Esse indivíduo tem mais de 10 mil anos que foi encontrado. Ou seja, tem muito que estudar. E claro que esse caso vai aparecer onde no Brasil, né? Porque o Brasil não é para amadores. E pensando bem nessas técnicas de aproximação facial, uma coisa muito bacana que eu falei da Luzia, né? E a Luzia foi no Brasil, ela marcou como o crânio dela quando foi feita essa aproximação facial. A gente chama de aproximação facial reconstrução, porque a gente não está reconstruindo, a gente está criando uma aproximação do que seria o rosto a partir dos ossos, né? Então tem o Richard Neve, que fez aquele famoso reconstrução facial da Luzia, então está a Luzia aí. Em cima dela, bem no meio em cima, está o Luzio, que foi encontrado na região de Lagoa Santa, e ele foi feito depois desses estudos de DNA, porque já teriam mais traços de nativos americanos atuais, então seria
trabalhando, na verdade, não a Luzia, mas um outro indivíduo de Lagoa Santa já com essas características que o DNA está mostrando, não só do crânio, mas também com conhecimento do DNA. Embaixo eu botei também um outro indivíduo famoso, no Nevada, Spirit Cave, bem antigo também, e eu mesmo tive a oportunidade de fazer um trabalho com o pessoal da perícia, a perícia faz a parte de construção facial de populações atuais, para pegar um indivíduo de um sambaqui do Rio de Janeiro de 2000 anos, da cidade do Rio de Janeiro, e nós fizemos a reconstrução facial dele, está na direita aí. Inclusive, se vocês olharem, tem uma fotinho dele aí, né? E assim, existe uma versão dele com cabelo, mas assim, eu não sei porque eu prefiro a versão dele careca. É uma questão pessoal, talvez. Brincadeira, pessoal. E ele foi, a gente deu o nome dele de Ernesto em homenagem a um odontologista que estudava aquela região, que é o Ernesto Salles Cunha. Então ele deu o nome de Ernesto, esse indivíduo, da Sambaqui. Então agora, além dos dados que a gente pode pegar, que eu já falei, você pode começar também a contar a história da vida da pessoa a partir do osso. Isso porque os ossos, eles reagem de diferentes formas ao longo da vida do indivíduo. Os ossos, eles moldam, eles são moldados pelo corpo, né? Então, doenças, atividades físicas, fraturas, alimentação, migração, elas vão influenciar no osso. Ao analisar marcadores presentes nos ossos, podemos contar um pouco sobre essa vida da pessoa no passado, né? O que a gente chama de osteobiografia. É um termo bonito, né, falar, né, osteobiografia. Eu uso bastante, né, quando eu posso falar, né, sobre isso em aulas. Então, a gente pode estudar, a partir da osteobiografia, como viveu uma pessoa. A gente pode analisar várias pessoas, tentar entender como é que aquela população vivia, a partir desses marcadores, comparar com diferentes populações que existem. A gente pode ver se existem diferenças entre homens e mulheres. Será que naquela população homens e mulheres faziam a mesma coisa? Se não faziam, que diferença a gente pode identificar a partir dos ossos? Podemos ver se algumas populações tinham questões como status social. Por exemplo, a gente não sabe como é que viviam esses sambaqueiros de 8.000 anos atrás. A partir dos ossos eu posso ver, será que existia alguém, um líder? Como é que funcionava? Ele tinha um acesso diferente? Ele fazia alguma coisa que os outros não faziam, né? Então, a gente pode ver também ao longo do tempo, como eu falei, os sambaqueiros têm de 8.000 anos atrás, mas eles viveram até, os grupos, né, que construíram sambaquis, você tem sambaquis até por volta de 2.000 anos. São 6.000 anos de ocupação. Será que eles faziam as mesmas coisas? Será que os ossos são similares de 8.000 anos para 2.000 anos? É muito tempo. Então, tem mudanças que vão acontecendo, mudanças culturais, mudanças ambientais, e elas vão refletindo no corpo também, a gente pode estudar. E tudo isso você pode relacionar, como eu falei, com a questão você pode trabalhar tudo isso a partir da perspectiva da alimentação, da violência numa população, atividades físicas, migrações, doenças. E quando a gente fala em doenças, um dos campos mais fortes dessa área seria a paleopatologia. Gente, existe enciclopédia, existe livro grande só de doença que vai encontrar em osso. A gente pensa que como é que um osso pode estar refletindo doença? Existem várias doenças que vão aparecer em osso. Na verdade, o osso ele reage de duas formas a uma doença. Ou ele vai formar osso ou vai destruir osso. Mas o local, o padrão, tudo isso pode ser estudado a partir da paleopatologia. Eu botei aqui um caso, por exemplo, da treponematoses, que são doenças, com a sífilis é um exemplo dela. E a primeira aqui no canto esquerdo, eu botei uma tíbia, o osso da perna, aqui lá embaixo, bem na junção com o pé. E esse padrão dela todo alterado, essas lesões, são típicas dessa treponematose chamada framboésia. No lado direito, a gente tem sífilis mesmo, para ver mais ou menos num grau terciário, que é o grau mais avançado de uma sífilis. É interessante que a gente fala da sífilis, porque ela seria uma doença que a gente não sabe se ela seria da América ou da Europa ainda. Tem alguns estudos mostrando que a sífilis teria surgido nesse período próximo de contato dos europeus com os americanos, teria surgido provavelmente na América, mas é muito confuso. Você tem treponematoses na América e no Velho Mundo também. Então, você tem essas doenças no ambiente, né? Outra coisa curiosa é que a sífilis é uma doença que está presente hoje ainda na população. Você tem um tratamento simples, mas ela ainda existe. Então, até estudar sobre a doença antiga faz um pouco ajudar a gente nessa reflexão de como é que vive a nossa população hoje, quais são as questões econômicas, quais são os problemas que fazem com que as pessoas não se tratem da doença da sífilis, né? Além disso, o próprio DNA pode ajudar também a identificar ou trabalhar a partir dessas doenças. Se eu sei que a pessoa tem uma certa doença a partir do osso, eu posso coletar e tentar achar exatamente esse patógeno a partir da análise do DNA no osso. Eu vou listar só mais algumas doenças aqui, alguns exemplos, alguns severos, por exemplo, a tuberculose. Então, a gente está vendo algumas vértebras da coluna vertebral alteradas por tuberculose, no caso mais pesado. É interessante que a tuberculose ela pode, inclusive, aparecer em ossos não relacionados exatamente com essa região torácica, né? Mas, por exemplo, tem no fêmur, você pode ter uma lesão provocada pela tuberculose. Embaixo tem uma múmia ali,
essa múmia foi encontrado pontos de calcificação no que seria o tecido do pulmão dela. Então, a partir de uma tomografia, foi possível identificar também que ela tinha tuberculose. Não necessariamente se precisa ter só o osso. Como eu falei, remanescentes humanos são estudados, né? Então, a gente pode, se tem acesso a outros tecidos, eles vão ajudar a gente também a identificar doenças. Outras doenças genéricas assim que acontecem são periostites, que você não tem uma causa específica e elas estão relacionadas à questão de infecções daquela população. Uma população com muita periostite pode estar informando que aquela população vive numa condição insalubre. Então, a gente pode ver a partir da frequência dessas periostites, que na verdade são lesões que vão acontecer na camada externa de vários ossos, de qualquer osso, por N motivos, e a frequência delas pode também contar um pouco sobre a condição de vida de uma população, né? Ou de um indivíduo. Interessante quando a gente vai olhar para as periostites, na verdade, quando você olhar na verdade as patologias, é que algumas são relacionadas à movimentação, como as osteoartroses, artroses que vão afetar os ossos, né? Então, o que acontece? Osteoartroses não estão relacionadas só com a idade. Claro que uma pessoa mais idosa ela tende a apresentar mais osteoartrose, mas o uso intenso de algumas articulações podem favorecer o aparecimento das osteoartroses. Então, o que acontece? Estou mostrando aqui um fêmur que dá para ver ele um pouco alterado por conta das osteoartroses. Na verdade, bastante alterado. E isso é interessante, porque algumas populações que você tem o uso, por exemplo, de alguns membros, a mais do que outros, um grupo, por exemplo, pegar uma população de um jogador de futebol, ele vai tender a ter os ossos da perna, tem mais tendência a ter uma osteoartrose, né, do que, por exemplo, um jogador de basquete, que vai ter em outros locais. Uma pessoa, um remador, ele vai ter provavelmente osteoartrose, se tiver esse uso excessivo, em outros ossos. Então, a gente pode começar a estimar os hábitos de vida, as atividades de vida a partir disso. E eu botei aqui a foto do Ernesto, né, no canto direito, e é interessante que o Ernesto, que eu fiz a reconstrução facial, quando a gente for analisar os ossos dele, ele não tem muita osteoartrose nos membros inferiores, ele teria por volta de 40 anos, esse indivíduo. Mas o manúbrio, que é esse osso logo aqui embaixo da garganta, as clavículas também, nem botei aqui na foto, e a escápula, eles têm muita osteoartrose. E esse indivíduo vivia numa região alagada. E, bom, hoje em dia ela é uma região alagada, região de Guaratiba. Há 2.000 anos atrás, na época em que ele vivia na região, ela era mais alagada ainda. É possível que o modo de locomoção dele tenha sido remo, e isso seja um dos motivos dele ter tanta osteoartrose nos membros superiores. Bom, falando em atividade, marcadores de atividades, a gente também não pode deixar de falar que os músculos eles também vão estar moldando e sendo moldados, né, pelo nosso corpo, né? Então a gente malha, vai ficar fortão, isso também vai afetar os ossos. Então, por exemplo, a região de contato do bíceps, nós temos a tuberosidade que fica no rádio, esse osso aqui do braço, ele fica mais marcado quando a pessoa tem mais atividade no bíceps. Então, se você for pegar todas as áreas onde se tem a ligação do osso com o músculo, você pode ter uma relação direta com a atividade que a pessoa faz. Então, dependendo da população, dependendo das minhas perguntas, eu posso ter mais ou menos uma ideia do que aquela população, aquela pessoa está fazendo. Será que homens e mulheres tinham as mesmas atividades? Será que um cacique, um cacique tinha as mesmas atividades? Então, tudo isso a gente pode estudar olhando esses marcadores. Embaixo eu botei uma radiografia e a espessura dos próprios ossos longos, aqui no caso uma tíbia, também podem contar sobre a atividade, porque elas vão sendo moldadas com o uso mais intenso ou menos intenso de um osso. Nessa época de quarentena, por exemplo, não estou conseguindo mais fazer academia, deve estar tudo fraco. Mas vamos falar também das fraturas, porque às vezes a gente pensa em fratura, né? E necessariamente, muitas vezes a gente pensa em fratura como a causa da morte, e nesses estudos como esses seriados, CSI, Bones, eles abordam muito esse tema. Mas a fratura, ela pode ter 3 momentos em osso. Ela pode ser antiga, às vezes muito antiga, e você só consegue identificar um calo ósseo. Ela pode estar realmente próxima ao período da morte. Você tem vários estudos que podem apontar se ela é uma fratura perimórtem ou próxima à morte. E as fraturas pós-mortem, que elas acontecem depois. Muitas vezes com o osso até seco, porque as quebras são diferentes de quando tem tecidos moles, né? Os padrões de quebra são diferentes. Então, assim, você, além de saber, pode identificar, às vezes, a causa da morte da pessoa, como se for uma fratura perimórtem, você pode saber se ela teve várias fraturas ao longo da vida. Dependendo da fratura, do padrão de fratura, pode estar relacionado com violência, populações mais guerreiras, violência doméstica, que acontece muito. Então, você pode simplesmente perguntar, será que essa população tinha muita violência? E os ossos podem marcar a partir das fraturas antigas e fraturas perimórtem. Para ter uma ideia, nessas populações de sambaquis, é muito curioso que a frequência de fraturas relacionadas à violência, que estão em áreas relacionadas à violência, é muito baixa. Ou seja, será que eram populações
que não praticavam tanta violência, assim, né, que não tinham o hábito da violência. O próprio Ernesto, esse da reconstrução facial, ele tem mais de 40 anos, de acordo com a estimativa de idade dele, e ele não tem nenhuma evidência de fratura óssea. Gente, 40 anos, nenhuma evidência, um homem de 40 anos, no Rio de Janeiro, nenhuma evidência de fratura. Curioso pensar, né? Eu por exemplo, já chutei bola, meu dedinho mindinho é todo quebrado, então eu já não passaria. O Ernesto, de 2.000 anos atrás, está muito melhor do que eu. Bom, ele faleceu, né? Mas a gente não sabe o motivo, porque não está marcado no osso. Além das fraturas também, tudo isso que eu falei, tem um ponto que eu acho que assim, eu sou suspeito de falar, que é a área que eu trabalho exatamente. Eu trabalho com dieta, trabalho com migração também. E uma coisa interessante quando a gente trabalha com dieta, eu acho que muitos biólogos gostam disso, é que você entendendo a dieta de um grupo, você está olhando, na verdade, para o uso, o manejo do ambiente daquela população. Então, você está olhando a interação das pessoas com o seu ambiente. Então, se nós estamos falando de agricultores ou de caçadores-coletores, nós estamos falando de formas de olhar para o ambiente, de manejo do ambiente diferente. Né? Se a gente está falando de populações que caçam e evitam a pesca, ou então pescam e caçam pouco, a gente também está relacionando toda essa questão com o ambiente. Então, você está olhando tanto para a relação do homem com o ambiente, mas também as práticas culturais quando você olha para a dieta. Né? E, claro, você vai ter reflexo na demografia, uma área que tem muito alimento, você tem uma possibilidade de populações maiores, poucos alimentos menores. A agricultura vai permitir mais alimentos, então populações maiores, mas também vai ter doenças associadas a isso, né? Outras questões também. Então, falando alguns marcadores que a gente encontra sobre a dieta, primeiro estariam na boca. Então, na boca, por exemplo, os próprios dentes. Se uma pessoa tem uma dieta muito abrasiva, uma dieta, por exemplo, rica... Geralmente, populações caçadoras-coletoras têm uma dieta mais abrasiva e menos mole, seria menos macia. Então, você tem muito desgaste dental. Então, aqui eu botei um exemplo para vocês de um dente, uma boca sem desgaste dental e uma outra com bastante desgaste dental. A própria presença de cáries, de perdas de dente em vida, podem informar se a pessoa tinha uma dieta muito rica em carboidratos, pouco em carboidratos. Algumas doenças também, alguns processos que vão aparecer no corpo, como, por exemplo, esse crânio que dá para ver os olhos, esse está olhando um padrão, na verdade, bem, parece uns buraquinhos ali, isso tem a ver com a maior produção de sangue nessa região, porque a pessoa provavelmente estava sofrendo alguma anemia, uma carência de ferro. Então, alguns marcadores nos ossos vão indicar mais ou menos um pouco sobre a dieta e um pouco sobre o estresse alimentar às vezes. Esse dente também, não sei se dá para ver direitinho, tem várias linhazinhas, os dentes que estão no canto direito, e essas linhas estão relacionadas também a marcas de estresse. Você tem a formação do dente no período que você tem uma doença ou uma falta de carência alimentar, você tem essa má formação, como se fosse uma impressora falhando. Embaixo eu até botei um exemplo de uma lupa ampliando um esmalte dental e os padrões de tipos de alimentos diferentes que vão marcar o dente também. Só para finalizar essa parte de dieta, acho que também está acabando o meu tempo. Tá acabando o meu tempo. Nós temos também análises químicas. Eu já falei de análises moleculares, análises visuais, né, que você pode fazer, mas existem análises isotópicas, né, as análises químicas que você pode fazer com relação à dieta. Tudo que a gente come, na verdade, ele vai refletir no nosso corpo, nos nossos ossos. Então, por exemplo, aqui, os isótopos de carbono estáveis, por exemplo, eles conseguem determinar tipos de plantas que a pessoa consumia. Então, por exemplo, uma planta C4 muito famosa nas Américas era o milho. Então, populações que tinham milho, eles têm uma característica isotópica de carbono diferente de quem comia, por exemplo, inhames, mandioca, que também tem aqui. Então, você consegue entender quando que o milho chega, porque o milho foi um alimento domesticado na América Central, na América do Norte, e se espalhou por toda a América. Então, quando ele chega no lugar, muitas vezes ele muda o hábito de alimentar daquela população. Então, você pode, a partir do isótopo de carbono, ver isso. E o isótopo de nitrogênio é interessante também porque ele tem uma relação com o nível trófico. Quanto mais alto o nível trófico, maior o nitrogênio vai aumentando. Então, aqui eu botei dois exemplos só. Então, eu botei um exemplo verdinho aqui, que seria populações da região de Lagoa Santa, que são no canto esquerdo, e eles têm uma dieta que seria bem característica C3, de planta C3, e baixo nível trófico. Isso bate até com os dados de saúde bucal, muita cárie, uma dieta muito rica em plantas. Já as populações litorâneas, como os sambaquis, eles têm uma dieta muito rica em peixe. Aí você pensa, tudo bem, está no litoral. Sim, mas você vê que o peixe é a principal fonte. Eles não estavam plantando, eles não estavam... A vida não era tão voltada para a terra, era voltada realmente para o mar em termos de alimento. Isso é bem interessante também. E só para resumir, assim, eu queria mostrar para vocês que eu trouxe alguns aspectos, né, sobre a bioarqueologia. É só uma introdução, gente, é um mundo de possibilidades. Não estou querendo vender uma ideia para vocês, mas realmente é uma área muito rica e muito bacana de se estudar. E o objetivo, na verdade, eu queria mostrar um pouquinho para vocês o potencial dela para estudar os grupos humanos do passado.
E sempre lembrar que é uma área que trabalha com interação de diversas áreas, como a arqueologia, a antropologia, a biologia, a anatomia muito forte, a geologia, a história e tantos outros têm espaço na bioarqueologia. Eu botei aqui algumas referências, mas é isso. Muito obrigado, gente. Oi, professor, boa tarde. Você começou, o Lucas, com você, né? Agora é a Marina. A gente teve alguns problemas técnicos, mas já o Lucas está de volta aí para finalizar. A gente agradece muito a sua participação no evento, que foi muito boa a sua palestra. A gente tem algumas perguntas aqui. Sim. Vamos fazer algumas ao vivo, mas depois você fica na liberdade de responder no QA lá, no chat, porque a gente tem algumas coisas a fazer hoje ainda, alguns comunicados, mas a gente vai fazer umas perguntas agora. Primeiro, vamos começar claro. do Luiz Cláudio, perguntando, no caso do sambaquis, já se sabe a etnia dos povos que constituíram essas estruturas? Qual é a hipótese mais aceita para a função desses montes de conchas? Olha, etnia, a gente não tem relação dos sambaquis. Como eu estou falando, eles teriam deixado de existir por volta de 2.000 anos e foram substituídos por outros grupos que ocuparam. Os próprios tupis, eles vão ocupar essas regiões dos sambaquis. Então, nós não temos, hoje em dia, uma relação direta quais seriam os grupos culturais. Provavelmente, um grupo cultural que não existe mais. Tem uma outra pergunta sobre isso? Qual era a outra, além do sambaqui? Desculpa. Tinha uma segunda pergunta, Tem mais algumas aqui. Não, mas até nessa mesma. Na verdade, tem várias. Não, era essa mesma. Até nessa mesma linha? Não, é porque a mesma pergunta, acho que eram duas perguntas nessa mesma. Eu não sei se eu respondi. Ah, respondeu, sim. Então tá bom, vamos fazer mais uma então, acho que dá tempo. Existe alguma evidência do Edu Batista? Existe alguma evidência forte que dê suporte à hipótese da chegada... Tá me ouvindo? Agora tô. Tá me ouvindo? Tô. Existe alguma evidência forte que dê suporte à hipótese da chegada de humanos na América do Sul, vindos da África, antes da passagem de asiáticos pela Beríndia? Não, nós não temos nenhuma evidência que teria vindo da África. Nenhuma evidência forte, arqueológica. Estou falando de dados arqueológicos, né? Não assim, não direto. Então, o que a gente tem, na verdade, são as hipóteses que teriam vindo da Beríndia, sim, e talvez, períodos depois, com relação da Polinésia também. Existem algumas evidências, mas nós não temos nenhuma vindo da África, arqueologicamente falando. Ok. Eu acho que dá tempo de fazer mais uma. Responde rápido, da Evelyn. Mas é bom que aí responde mais gente. Da Evelyn Natália. Existe alguma evidência que confirme a extinção da megafauna devido à caça massiva por populações humanas? Olha, eu vou dar um exemplo no Brasil. No Brasil, existem vários arqueólogos que estão procurando, na verdade, a relação entre os humanos e a megafauna brasileira, né? E até hoje você não tem nenhuma evidência de marca de corte que poderia estar indicando uma caça de megafauna em populações brasileiras. É curioso. E eu mostrei para vocês no último slide, falando exatamente da dieta, do que seria a população dessa região de Lagoa Santa, que está próxima ao período da megafauna, e eles tinham uma dieta muito baseada em plantas, ou seja, a proteína seria uma proteína vegetal, a base da dieta dessas populações. Então, na América do Norte, você tem uma história diferente. Você tem, de fato, uma evidência de caça de megafauna que pode ter comprometido, sim. Já no Brasil, você não tem esses dados muito claros. Talvez mais estudos possam trazer. É uma área bacana que daqui a 5 anos muda bastante coisa. Por enquanto, não, mas na América do Norte, sim, você tem evidências de megafauna. Tem uma influência na megafauna pelo humano, sim. Então, professor, tem mais algumas perguntas, mas o nosso tempo já está se findando. A gente agradece muito pela sua participação. Foi um prazer, espero que e é isso, recebemos muitos elogios. E se quiser continuar aí, a gente vai ter alguns avisos, alguns sorteios agora. Tá bom? Fica à vontade, muito obrigada. Obrigado. E agora, gente, o Lucas vai entrar